Você sabia que a renda fixa pode ser um investimento ruim e ainda você pode perder dinheiro com ela? Então, a gente vai tentar aqui explicar o melhor como escolher uma renda fixa, beleza? E o primeiro ponto que você tem que prestar atenção quando você for escolher uma renda fixa é o prazo, né? O vencimento. Então, se esse é todo o seu dinheiro e você não sabe quando você vai precisar desse recurso, talvez seja mais interessante você colocar numa conta rendeira. São aquelas contas que botam CDI, né? 100% CDI, com liquidez imediata. Por quê? Caso você invista realmente numa renda fixa e queira resgatar ela antecipadamente, você pode sofrer a marcação ao mercado. Essa parte de marcação ao mercado é um pouco mais complexo, mas tenha em mente que, se você for precisar desse recurso, não é interessante você colocar em renda fixa, pelo menos inicialmente, né? Agora já virando para a parte que interessa realmente, que é a rentabilidade, né? Como escolher uma boa renda fixa de acordo com a sua rentabilidade. E quando começa a falar sobre CDI, Selic, IPCA, você pode falar assim, pô, por que a pessoa não vai lá e coloca especificamente o percentual que vai render? Porque ela seria pré-fixada. E então a gente divide as rendas fixas em duas modalidades: pré-fixada e pós-fixada. A pós-fixada, como o próprio nome já diz, ela é fixada depois. Você não tem como garantir uma rentabilidade antes de que ela ocorra, né? Antes de você contratar. E o que pode influenciar na rentabilidade dessa pós-fixada? Principalmente são dois itens: IPCA, que é a inflação, que é um índice, né? E o outro é o CDI. O que é o CDI? Bom, a Selic, como vocês já devem ter ouvido, é a taxa básica. Por que é a taxa básica? Porque ela é a taxa básica para outras taxas. E o CDI ele vai sempre orbitar a Selic. Geralmente, ele orbita 0,1 ponto percentual para baixo da Selic, né? Então, hoje, a gente tem uma Selic de 10,75%. Quanto ao CDI, 0,1 abaixo, né? 10,65%. Então, quando você fala de uma conta rendeira de 100% do CDI, você está falando de uma conta rendeira que vai render 10,65% ao ano enquanto a Selic estiver a 10,75%. Se a Selic mudar, o CDI vai mudar e a sua rentabilidade também vai mudar. Então, bora lá. Vocês têm três tipos de títulos: CDB, LCI e LCA. Esses dois, LCIs e LCAs, vocês têm que ter em mente que esses dois são isentos de imposto de renda, o que já é uma coisa boa, né? São incentivados pelo governo. CDBs têm imposto de renda. E é aí que está essa questão de como você vai calcular a rentabilidade deles. Primeiro, a gente já destrinchou o CDI, que é 0,1 ponto percentual abaixo da Selic. Agora a gente vai tentar comparar os dois. Por quê? Muitas vezes a gente vê 97% do CDI, só que de um título que é isento de imposto de renda. Então, como definir se ele é melhor do que aquele outro que incide imposto de renda? Simples. Eu geralmente coloco como eu invisto para longo prazo, eu coloco um imposto de renda mínimo, né? Ele começa em 22,5% e vai até 15%. Então, como eu invisto para longo prazo, né, mais de 2 anos, que é quando chega nessa margem, eu vou deixar uma tabela aqui, né, com os prazos e os percentuais do imposto de renda. Eu já pego esse imposto de renda mínimo de 15% e incido ele na rentabilidade dele. Por exemplo, você tem um CDB que rende 100% do CDI, mas ele incide 15% de imposto de renda. No caso, 15% porque ele é mais de 2 anos. Então, eu vou tirar 15% de 10,65%. E assim, a gente chega a 9,05% ao ano, né? Não ficou tão atrativo assim. Por quê? Imposto de renda. É isso que ele faz com o nosso salário, com nossa rentabilidade, com tudo na vida. Agora, na outra ponta, a gente tem um LCA de 97% do CDI. Lembrando que LCA e LCI são isentos de imposto de renda. Então, beleza, 97% do CDI, a gente vai lá, faz aquela continha bem básica de percentual e chega o montante de 10,33%. Entende a diferença? Conseguiram entender a diferença? Baseado naquela tabela que eu coloquei aqui, vocês vão conseguir mensurar qual imposto vocês vão pagar e quanto vocês vão ter que debitar daquele percentual do CDI inicial que seria o CDB. E assim vocês conseguem comparar com o LCI ou o LCA. E continua acompanhando porque vai ter mais assunto sobre renda fixa ainda nos próximos vídeos. Beleza? Bom, antes de sair, não esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que achou que nunca ia perder dinheiro com renda fixa, mas até lá ele conseguiu esse feito. Beleza? Valeu!